Imprevistos são previsíveis. Imagina a seguinte situação: você sendo obrigado a ficar sem trabalhar por um período de 12 meses, sem renda, sem dinheiro, sem qualquer meio para sobreviver, para se sustentar, para pagar as suas contas, sustentar a sua família. É por isso que a reserva de emergência se faz extremamente essencial para, no momento da dificuldade ou no momento da necessidade, você ter a devida proteção. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Reserva de emergência, o que é e como montar a sua. Fica no vídeo até o final. Fala pessoal do Poupa Invest, aqui quem fala é João Sansão, criador do canal. No vídeo de hoje, como eu já antecipei, nós vamos falar sobre a reserva de emergência, o que é e como montar a sua. Antes de mais nada, eu quero pedir para você deixar o seu like, se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e compartilha com pelo menos 7 pessoas. A reserva de emergência, a reserva financeira ou colchão financeiro é uma determinada quantidade de dinheiro que você deve guardar em local de fácil acesso, ou seja, de alta liquidez, para quando surgir uma emergência na sua vida. Imprevistos são previsíveis, como nós já falamos. E onde colocar essa reserva de emergência e quanto eu devo ter para essa reserva de emergência? Quanto ter na reserva de emergência vai depender da sua profissão. Por exemplo, se você é um servidor público que tem uma certa segurança no trabalho, 3 meses do seu custo de vida mensal já está ok para a reserva de emergência. Seu custo de vida mensal, que geralmente para o brasileiro é igual ao salário mensal. Então, 3 vezes o seu salário do mês, tá? Isso para uma pessoa que tem uma segurança maior no trabalho, um funcionário público, por exemplo. Para a pessoa que é funcionário de uma empresa privada, ou seja, trabalha no regime seletista, na CLT, no mínimo 6 meses do custo de vida mensal ou do salário. Idealmente falando, de 6 até 12 meses. Para uma pessoa que é funcionário de uma empresa privada, seria o ideal para a reserva de emergências. Já uma pessoa que trabalha como corretor de imóveis ou profissões similares, que a renda dessa pessoa é muito variável, o ideal da reserva de emergência é 12 meses, no mínimo 12 meses do custo de vida mensal. Pensando idealmente, mais de 12 meses, 12, 24 meses, para ter uma boa segurança quando falamos em finanças. Então, para quem tem uma boa empregabilidade, funcionário público, no mínimo 3 meses na reserva. Quem é funcionário de empresa privada, trabalha com a carteira assinada, CLT, 6 a 12 meses. Para quem tem ganhos muito variáveis, no mínimo 12 meses é o montante que você deve ter na reserva de emergência para ter uma segurança adequada e quando o imprevisto acontecer, você ter fácil acesso àquele dinheiro para resolver o problema e você passar por aquela situação imprevista de maneira mais tranquila, mais em paz, porque a maioria dos imprevistos, eles exigem dinheiro. Exemplo, uma doença na família exige dinheiro para poder pagar o tratamento, bater o carro é uma emergência, acontecer algum problema na casa, tem que dar um reparo na casa, é uma emergência, o carro quebrou, é uma emergência, você precisa fazer um tratamento médico, é uma emergência. A pandemia que nós passamos há uns anos atrás foi uma das maiores emergências que nós tivemos no último século. Então, a reserva de emergência é para essas horas de maior necessidade. Eu devo colocar a minha reserva de emergências. Quando nós pensamos em investimento, existem 3 aspectos importantíssimos, que a gente chama de tripé dos investimentos: a rentabilidade, a liquidez e a segurança. A rentabilidade é o quanto aquele investimento vai remunerar o seu dinheiro, quanto você vai receber no final. A liquidez, o quão rápido você vai conseguir transformar aquele investimento em dinheiro novamente. E a segurança é se aquele dinheiro, aquela instituição vai
ser capaz de te devolver o dinheiro com os juros acordados. Então, dependendo da instituição, vai ter uma segurança maior ou menor. Então, você sempre vai pensar nesses três aspectos. Para a reserva de emergência, você precisa de alta segurança e alta liquidez. Logo, você abre mão da rentabilidade. E pensando em investimentos com essas características, a gente tem três tipos. Tesouro Selic, que é um título público oferecido através do programa Tesouro Direto. É um título público atrelado à taxa Selic. Você tem uma boa segurança, que ele é garantido pelo Tesouro Nacional. Você também tem uma boa liquidez, que é a liquidez imediata. Nos dias úteis, solicitando resgate até as 2 horas da tarde, você recebe o dinheiro no mesmo dia. Nos dias de feriado ou finais de semana, você espera o próximo dia útil para poder resgatar o seu dinheiro, tá bom? Mas é uma boa opção Tesouro Selic. Outra opção que é muito boa para a reserva de emergência, que tem boa liquidez e uma boa segurança, é CDBs, Certificado de Depósito Bancário, de bancos grandes que te paguem pelo menos 100% do DI ou do CDI e que tenham liquidez diária, liquidez imediata. CDB com liquidez diária ou liquidez imediata que pague pelo menos 100% do DI é uma boa opção para a reserva de emergências. E outra opção que é muito boa para a reserva de emergência são os fundos DI com taxa zero e também liquidez diária. São essas três opções: Tesouro Selic, CDB com liquidez diária 100% do DI e fundos DI com taxa zero e também com liquidez diária. Naturalmente, você vai abrir mão de uma rentabilidade muito boa, que essa não é a função da reserva de emergência, ter uma boa rentabilidade. A reserva de emergência é para situações imprevistas e que você precisa pegar o dinheiro muito rapidamente. Então, para ter uma boa liquidez e uma boa segurança, você vai abrir mão da rentabilidade. Esses três são as melhores opções: Tesouro Selic, CDB de bancos grandes que paguem 100% do DI e com liquidez diária, e fundo DI com taxa zero e liquidez diária também. Sansão, e como eu devo montar a minha reserva de emergências? Eu preciso primeiro montar reserva para poder investir em outros ativos ou não? Eu vou montando paralelo. Isso é uma opinião própria. Tenha pelo menos um mês do seu custo de vida mensal, um mês e meio do seu custo de vida mensal já na reserva de emergência para poder olhar para outros ativos. Antes disso, não é interessante, porque se acontece alguma emergência e você precisa resgatar dos outros ativos, você pode resgatar numa baixa e ter prejuízos, tá? Como você deve fazer a reserva de emergência? Separa pelo menos 5% dos seus ganhos mensais para poder investir na reserva de emergência. Idealmente falando 10. 5 a 10%, o ideal seria 10, e todo mês manda para aquele investimento que você está montando a reserva de emergência. Pode levar um tempo para você conseguir montar a reserva de emergência da maneira mais adequada, os 3, 6, 12 meses, mas o importante é começar, e começando de pouco, 10, 5, 10% dos seus ganhos mensais. Ao longo do tempo, você vai ter uma reserva de emergência adequada para o seu estilo de vida e vai estar seguro quando as situações imprevistas acontecerem, as situações de necessidade, ou ainda quando uma oportunidade boa acontecer, aparecer na sua vida e você precisar do dinheiro para poder aproveitar aquela oportunidade. Então, aproveite que nós estamos no começo do ano, estamos no começo do mês, para começar a montar a sua reserva de emergências, tirando 5 a 10% dos seus ganhos mensais para mandar para o investimento que eu já mencionei e construir a sua reserva de emergência. Aproveite o ano para melhorar a sua vida financeira. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha com pelo menos 7 pessoas para nos ajudar a crescer aqui no YouTube e compartilha principalmente com aquelas pessoas que você sabe que precisa melhorar a sua vida financeira, sabe que precisa organizar a vida financeira. Nos acompanhe também nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo vídeo.